É muito importante que a gente pare de supor que todo mundo é hétero, de que a gente pare de raciocinar como se todo mundo fosse hétero, de que a gente saia de uma lógica de pensamento hétero. Orientação sexual. Difícil, muitas vezes, né? Acho que é um tema que muitas vezes a gente vai ver os profissionais tendo um certo medo, uma certa insegurança em lidar. Então me conta aí, você alguma vez já se sentiu inseguro ou insegura quando você está lidando com alguém que traz, né, de uma forma mais direta ou às vezes menos direta, a questão da orientação sexual? Que eu vou ajudar você a pensar alguns conceitos básicos, que eu sei que para algumas pessoas que já trabalham nessa área não vão ser conceitos novos, mas para quem está chegando agora vão sim ser conceitos novos, então fica comigo que a gente vai trabalhar com alguns conceitos importantes e eu vou te ajudar a pensar como transpor isso para a sua prática, para o seu consultório de uma forma leve, de uma forma natural, de uma forma que realmente construa uma relação terapêutica mais adequada com essa população, mais respeitosa, mais útil. Esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente pensa em orientação sexual ou identidade de gênero são aspectos da construção da identidade de uma forma mais ampla. E aí, enfim, dá para a gente puxar aqui muitos setas e muitas perguntas. Bom, então em que momento a gente começa a se dar conta da orientação sexual? Como é que é isso? Como é que a gente tem certeza da própria orientação sexual? São essas perguntas que vão estar aqui no pano de fundo para a gente ir entendendo que muitas vezes esse paciente chega no seu consultório e está em processo de construção dessa identidade, está em processo de saber como falar de si, de estar em processo, às vezes, de perceber os próprios desejos, as próprias necessidades, e a gente vai entender por que muitas vezes esse processo, em algumas pessoas, é mais dolorido, é mais difícil, é permeado por dúvidas, às vezes vai aparecer como sintoma, ou no seu consultório de psicoterapia, com um sintoma com cara de psicopatologia, ou na sua prática em saúde, ou como uma dificuldade sexual, uma dificuldade de relacionamento. Aonde quer que você esteja, é muito provável que você vai se deparar com pessoas que se relacionam com pessoas. Inclusive, não sei se vocês estão sabendo, mas eu liberei um manual, tá lá, você tem que ir lá no Instagram, digitar em qualquer um dos meus conteúdos ou nos meus stories, a palavra manual. É um manual com todas as diretrizes, tudo comentado, com os links todos, todas as diretrizes das principais sociedades do mundo sobre como lidar com pacientes LGBT. E aí, o que a gente tem na prática, né? Uma ausência de formação adequada numa sociedade que tem muitas crenças distorcidas sobre sexualidade de forma geral e muitas crenças negativas sobre orientação sexual que não é heterossexual. Essa combinação é uma combinação explosiva. Por quê? Porque essa mesma sociedade faz com que as pessoas, né, vivam muito sofrimento em função da sua orientação sexual. E essa mesma sociedade constrói a gente, eu, você, né? Porque antes de ser profissional de saúde, a gente é gente. Você tem um CPF, digamos assim. Na sua pessoa física, muitas vezes você se constrói como alguém que entende a sociedade de um determinado jeito, que entende o certo e errado, que acha que é pecado que não é, que acha que é esquisito ou não é, que acha que orientação sexual é o quê? Sem formação específica, a gente vem com a cara e com a coragem do consultório, né? Com o que você aprendeu na vida. E aí é muito louco isso, porque se a gente pensar que a sexualidade, aqui a gente está falando da orientação sexual, que é um aspecto da sexualidade, mas de uma forma geral, né? A gente chega no consultório sem nenhum preparo e com muitas crenças distorcidas e erradas e que, na verdade, estão na base do sofrimento do nosso paciente. A gente está tão embrenhado nessa sociedade que, às vezes, a gente nem sabe que não sabe, né? Então, a gente entra com os nossos preconceitos, estou chamando de preconceitos ideias pré-concebidas, né? Sobre o que é isso, sem nenhuma lapidação científica ou técnica, e a gente vai lidar com a vida dos outros. Claro que, em muitos momentos, a gente vai perceber preconceito em nós, em relação às minorias. A gente vai perceber emoções negativas. Você vai dizer assim, ai, a parada LGBT precisa ser tão ostensiva assim? Ou, ai, mas será? Ai, mas as crianças trans... Isso está dentro da gente. E aqui,
tudo bem, estamos num ambiente onde a gente vai acolher isso para ajudar vocês a exatamente lidar com isso. Porque se vocês não têm um ambiente de acolhimento para lidar com isso, o que vocês vão estar fazendo na prática de vocês com as pessoas que estão precisando de ajuda? É nesse lugar que a gente vai estar aqui, porque tem uma galera que evita o assunto porque nem gosta, nem atendo. E eu acho maravilhoso. Não, essa população eu não atendo. Então bota uma placa na porta do seu consultório, porque às vezes a pessoa vai lá porque, sei lá, né? Você é fisioterapeuta, a pessoa está com a dor na coluna, vai lá. Então, como não atende? Mas tem uma evitação. E às vezes a pessoa traz o assunto e o profissional desvia. Ou continua lidando numa lógica heterossexual e faz perguntas sobre... Aí chega a pessoa no consultório, e o seu namorado? Você tem um marido? Né? Enfim, perguntas que pressupõem uma orientação heterossexual. Ou desvia do assunto, como se isso não fosse importante, né? Ou tenta problematizar isso à luz de teorias que não fazem sentido. Então, será que você teve algum trauma de infância e por isso você... Né? Eu estou aqui falando de vida real, Brasil, tá? Século XXI, temos isso. Além disso, a gente tem profissionais que têm as suas próprias crenças, às vezes muito arraigadas, então a galera que nem sabe que não sabe, né? Então diz assim, esse paciente ainda não percebeu que é gay. Ele acha que é hétero, mas ele não percebeu ainda que é gay, porque esse jeito, assim, essa expressão da emoção, ou seja, profissional todo trabalhado no preconceito, em ideias preconcebidas sobre o que é ser homem, o que é ser hétero, o que é... E aí o paciente não se encaixa, então, gay, ele que não sabe, ele ainda vai descobrir, eu vou ajudar ele nesse processo. Numa ânsia curativa, né, que profissional de saúde, da sexologia, normalmente é gente que quer ajudar as pessoas. Então a gente fica ali tentando, né, fazer com que as pessoas se sintam melhor, que elas descubram que a gente seja responsável por ajudar nisso de alguma forma, ou dar uma resposta, ou, enfim, que também não é o caminho. Tem um conceito aqui importante, que é o conceito de microagressão. Eu, particularmente, acho esse nome até meio esquisito, porque parece que é uma coisinha pequena, né? Uma coisinha pouca. Mas microagressão é um fenômeno que acontece muito comumente com as minorias de forma geral, com a população LGBT, né? Lésbicas, gays, bissexuais, enfim, no consultório. São pequenas escorregadas que a gente dá, que a gente muitas vezes nem percebe, mas que espeta o teu paciente, afasta ele de você, faz ele se sentir esquisito, inadequado, malquisto, errado de alguma forma. Então, microagressões são agressões que a gente faz, que doem no nosso paciente, que geram dano e que a gente nem se dá muito conta. E aí, então, vamos pensar aqui alguns conceitos para a gente abrir a nossa discussão. Primeiro conceito que tem que ficar claro aqui é o conceito de orientação sexual. Então, assim, o que é orientação sexual? Eu vou pegar a definição das diretrizes da Associação de Psicologia Americana, que eu gosto bastante, tá? Eles têm diretrizes sobre como lidar com minorias de forma geral, que eu super recomendo para os meus alunos, tem lá no material didático do curso, e elas estão abertas aí, é só botar no Google. O que é orientação sexual? É uma atração, pode ser emocional, pode ser romântica, pode ser sexual, pode ser afetiva, que uma pessoa sente por outra pessoa, de algum gênero. A gente pode colocar isso em caixinhas, né? Homossexual, bissexual, heterossexual, ou a gente pode entender que é uma atração. Esse é um aspecto da orientação sexual. Um outro aspecto da orientação sexual é o comportamento, porque eu posso ter atração por homens ou mulheres, eu posso me identificar como bissexual, como pansexual, enfim, e estar numa relação monogâmica e só ter comportamento sexual com uma única pessoa, que por acaso é homem ou mulher, enfim. Então, uma coisa é a atração, outra coisa é o comportamento. Um terceiro aspecto da orientação sexual é a identidade. É o que eu digo de mim. E aqui é um ponto importante, porque esses três elementos, eles estão ali compondo o que a gente vai chamar aqui, teoricamente, de orientação sexual, mas para os nossos pacientes, não necessariamente eles andam juntos. Então, são aspectos que conversam, mas que são distintos entre si. E quanto mais a gente entende essa teoria, melhor a gente consegue acolher esse paciente, porque quando o paciente chega para você na dúvida, você muitas vezes vai ver ele te contando, às vezes, de comportamentos, ou ele te contando, às vezes, de atração, e às vezes no final da infância, às vezes ali no momento em que você começa a perceber a atração, ali na puberdade. E aí essa atração quer dizer o quê? Até isso se integrar num senso de identidade é um processo.
Como é que a gente acolhe o nosso paciente até lá? Um outro conceito importantíssimo aqui pra gente é o conceito de heteronormatividade. Então, aqui eu tô falando bastante de orientação sexual, tá? Heteronormatividade é a ideia de que o normal é ser hétero. É como se eu dissesse assim, castanho normatividade. O normal é ter olho castanho. Quem tem olho azul é, e aí a sociedade vai dar significado para isso. A sociedade, a religião, a época, o lugar do mundo onde você vive, a cultura, as tradições vão dar significado para isso. E aí, o que é a heteronormatividade? É a ideia de que o normal, o certo, o adequado, o ok, é ser hétero. Se eu não sou hétero, eu sou o quê? Aí eu preciso construir a minha identidade. Aí eu preciso, né, tentar dar nome para aquela experiência. Aí, muitas vezes, a sociedade vai dizer, você é errado. Quando a gente normaliza e normatiza, coloca como norma, uma forma de perceber orientação sexual, a gente discrimina, a gente marginaliza, né, as outras maneiras, tá? É muito importante que a gente pare de supor que todo mundo é hétero, de que a gente pare de raciocinar como se todo mundo fosse hétero, de que a gente saia de uma lógica de pensamento hétero. Porque o fato é que quando a gente está perdido nas nossas normatividades, nas questões sociais, a gente fica cego para as questões dos nossos pacientes. Né? E aí, muitas vezes, né, isso é não só um atravessador da relação terapêutica, como da qualidade do serviço que você consegue entregar. Assim. E aí a gente precisa conseguir conceitualizar isso. Como é que é para esse paciente viver nessa sociedade que é heteronormativa? É isso que você precisa. Quando a gente começa a desconstruir a heteronormatividade na gente, na relação terapêutica, a gente consegue começar a fazer perguntas mais adequadas. Então, assim, como é que é para você? Claro que você não vai perguntar assim, tá? Mas, assim, a pergunta é, como é que é para essa pessoa ser quem ela é e viver nessa sociedade? O terceiro conceito importante que a gente está trabalhando hoje é o conceito de estresse de minorias. É um conceito que a gente pode aplicar para minorias de forma geral, tá? Mas queria que vocês pensassem que, assim, o que será que essa pessoa que não é heterossexual passa na vida dela por não ser hétero que eu, mulher hétero, não passo? O estresse de minoria é um conjunto de estressores crônicos. Crônico, acontece todo dia, desde a infância. A vida inteira da pessoa não vai melhorar, acontece todo dia, não vai mudar, tá? Então, é um conjunto de estressores crônicos que grupos minoritários, e aí os estressores de minoria, eles são bem específicos. Homossexuais têm um, pessoas bissexuais têm outros, às vezes eles se sobrepõem, enfim, tem uma série de questões sobre os estressores de minoria, mas basicamente eles são específicos. Né? Se pensar, por exemplo, estressores de minorias de pessoas asiáticas, estressores de minorias de mulheres, estressores de minorias de pessoas negras, são diferentes. Claro que a mulher negra vai ter uma certa interseção do estressor de minoria. Outra história. Mas aqui, voltando para a questão da orientação sexual, a gente vai ter, então, um estresse crônico adicional, porque de estresse crônico todo mundo tem, de viver, de ser assaltado, de ter que arrumar dinheiro para sobreviver, todas essas coisas. Mas essas pessoas têm esse rolê e um outro rolê que a maior parte das pessoas heterossexuais não vive. Grande parte do sofrimento dessas pessoas e da vulnerabilidade dessas pessoas vem de viver isso dia após dia. É que muitas vezes isso vai começar na infância, muitas vezes isso vai começar de uma maneira que a família, que é a rede de apoio ali mais, em princípio, próxima, famílias, irmãos, primos, amigos da escola, amigos queridos de infância, não necessariamente vão ser rede de apoio para esse tipo de estressor. Talvez eles sejam, inclusive, a principal via de experiência dessa violência. E é importante a gente entender que o sofrimento, a vulnerabilidade, tudo que a gente vê como piores desfechos de saúde mental, sexual, física, desfechos socioeconômicos nessa população tem a ver com estressores de minorias, tá bom? E isso tem uma série de implicações psicológicas e esse é um dos principais focos do seu olhar. Um outro conceito aqui importante é o conceito de preconceito internalizado. Um dos principais estressores que essas pessoas sofrem é o preconceito, é a discriminação, é você não pode ser mais parte do nosso grupo, ou você
não tem tanto valor por ser quem você é, ou você está errado. E muitas vezes essas pessoas aprendem a internalizar esses conceitos. É muito comum que a gente veja pessoas gays, lésbicas, bissexuais que têm preconceito contra pessoas gays, lésbicas, bissexuais. E o preconceito internalizado é um dos principais fatores relacionados à vulnerabilidade em saúde mental, em saúde sexual, em comportamento sexual de risco, em disfunção sexual, em morte por suicídio, enfim, pode escolher. O desfecho negativo está associado com preconceito internalizado. E esse é um tema fundamental que a gente precisa conseguir trabalhar, né? E aí você precisa se preparar tecnicamente para conseguir trabalhar com o seu paciente. Qual é o tratamento? É reestruturar essas crenças? Não. Quando a gente consegue, de novo, sair da nossa lógica heteronormativa e começar a entender alguns conceitos aqui, você pelo menos consegue identificar. E aí, quando você identifica, você fala, isso aqui não dá para ir pelos caminhos tradicionais, eu preciso ter uma postura mais de terapia afirmativa. O preconceito internalizado vai aparecer como sentimento de culpa, de vergonha, de autodepreciação, de tentar controlar os próprios desejos. Então, não vou ser, eu vou casar, eu vou para a igreja, eu vou tentar fazer a cura gay, eu vou fazer qualquer coisa para me livrar disso, para não ter que viver esse rolê de viver na sociedade heteronormativa não sendo hétero. E como é que a gente lida com isso? A gente lida com isso com uma postura terapêutica. Fundamental aqui, que é uma postura terapêutica afirmativa. O que é uma postura terapêutica? Então, a terapia afirmativa, ela não é uma psicoterapia, ela não é uma técnica, ela é uma postura, ela é uma ética, se eu puder dizer. Ela é uma forma de olhar para aquele fenômeno e estar ao lado do nosso paciente, vendo coisas que as outras pessoas não estão vendo, que a mãe dele não está vendo, que os amigos dele, se não forem da mesma comunidade, não estão vendo, e que muitas vezes ele mesmo não está vendo. Então, a terapia afirmativa, ela é uma forma de estar ali com o nosso paciente, acolhendo, afirmando e validando essa identidade. O seu consultório precisa ser um lugar onde se pode falar disso, né? Onde você precisa ativamente conhecer tudo isso, né? E poder ajudar o seu paciente aí, dando sentido para experiências que às vezes doem e eles não conseguem nomear. Promover um maior contato com as próprias vivências, com quem se é, e combater uma postura patologizante em relação a isso. Muito importante, né? A gente não chamar isso de depressão, a gente não chamar isso de exagero, a gente não tentar reestruturar. Então, é uma outra lógica de relação terapêutica, uma outra lógica de intervenção terapêutica. E ela não é da abordagem tal, ou da abordagem tal, ou da psicologia, ou da medicina. Não, ela é da forma como a gente deve se relacionar com essas pessoas. Então, o paciente está na dúvida sobre orientação sexual, eu preciso ter uma postura afirmativa, que é tudo bem estar na dúvida. Orientação sexual é parte da identidade. A identidade se constrói ao longo da vida. Se você estivesse conseguindo nomear, tudo bem, mas você nem precisa nomear. Vamos tentar entender juntos, vamos explorar. Me fala mais de como você se sente. Me fala mais dessa atração sexual que você experimenta. Sem gabarito, sem uma lógica a priori, que é certa ou é errada. Né? De você poder dizer, olha, isso que você está experimentando, essa dúvida, é parte do processo. Como é que você se sente quando você se vê e pensa que talvez você possa não ser hétero? Como é isso para você? O que te dá mais medo? Como é que você se sente? Então, esse é o nosso lugar. É ok se sentir assim. Eu posso imaginar que deve ser difícil para você. Como é que você acha que seus pais vão lidar com isso? Como é que você acha que a sua comunidade vai lidar com isso? Como é que é para você viver isso nas suas relações? Né? Então, a gente poder trazer os temas que os nossos pacientes vão precisar falar e muitas vezes não tem com quem falar. Então, nosso papel é estar ao lado. E ter um ambiente onde se pode falar disso sem tabus. Com alguém, essa pessoa vai poder falar de como ela se sente. E ser validada. Quando a gente pensa nesse estar em dúvida sobre a orientação sexual, é sobre tudo isso. Né? É sobre, às vezes, não conseguir nomear, não querer nomear, estar na dúvida mesmo, experimentar e poder falar disso. E o nosso papel
é permitir, né, criar, então, com tudo isso que a gente está dizendo, permitir um ambiente de exploração saudável dessa sexualidade, entender que tudo bem explorar, tudo bem tentativa e erro, tudo bem não ter certeza, tudo bem a pessoa me dizer que é gay e daqui a pouco perceber que talvez eu tenha algum tipo de atração por mulher também. Não é porque eu disse que eu era gay que agora eu odeio mulher, não quero ver mulher. Pode ser que eu descubra, e pode ser que eu descubra que são atrações de ordens diferentes. Então eu tenho atração sexual, às vezes mais por um tipo de gente, ou atração romântica de outro tipo de gente, às vezes eu quero casar com mulher, adoro, mas gosto de transar mesmo com homem, e aí, faz como? Quais são as possibilidades? Então quando a gente amplia, quando a gente tira o gabarito, né, da heteronormatividade, da monogamia, a gente permite naquele espaço a exploração. A gente entender e abordar o sofrimento psíquico que vem desses conflitos, né? Entre o que dizem que eu devia ser, como isso conversa com a minha construção, e aqui eu estou falando para os psis, de crença central. Então, o que significa eu perceber que eu não sou hétero para o meu senso de pertencimento na minha comunidade? O que significa eu perceber que eu não sou hétero para o meu senso de valor? Para o meu senso de fracasso? Vou fazer aqui um pequeno parêntese de um diagnóstico diferencial aqui para os psis, tá? Quem não é psi, vem comigo também, que pode bater no seu consultório. Que é o transtorno obsessivo-compulsivo de pensamento impróprio, de dúvida sobre orientação sexual. São quadros absolutamente distintos que os psicólogos conseguem diferenciar, mas que é aquele paciente, será que eu sou gay? Será que eu sou gay? Será que eu sou gay? Aí você pergunta, mas você, na hora que você transa, ou quando você gosta de transar, você gosta de... Não, eu gosto de mulher. Mas eu sou gay, eu sou gay, eu sou gay, eu sou gay. Isso aqui é uma obsessão, tá bom? Outra coisa, precisamos só saber fazer esse diagnóstico diferencial, mas a apresentação é completamente distinta. E muitas vezes eles vão perguntar, o que você acha que eu sou? Não caia nesse erro. Nem gaste seu neurônio com isso. Porque, né, é um processo, a identidade, ela é pessoal e intransferível. E o que você pode dizer para o seu paciente, porque muitas vezes eles ficam na angústia de se definir, você pode dizer, olha, para que é importante definir? A gente também não precisa acelerar esse processo, entende que é um processo de construção da identidade. Outra coisa que você não precisa acelerar e que talvez nunca aconteça é a saída do armário. E aí o nosso papel, então, é a gente trabalhar muito mais esses significados subjetivos e como é que a pessoa vai tomar decisão do que ela vai fazer, do que exatamente, né, ficar tentando encaixar a pessoa nas suas caixinhas, combinado? Então, assim, como é que a gente faz para acolher? Primeiro, segura a sua onda. Acha alguém, né, um supervisor ou a própria teoria, porque eu entendo que quanto mais a gente estuda, mais tranquilo a gente fica, mais seguro a gente fica, principalmente quando a gente estuda direito, tá? Mas quando a gente tem, né, ferramentas objetivas, você vai se sentindo mais tranquilo, você vai entendendo melhor o que está acontecendo. Além disso, você tem um grupo com quem trocar, multiprofissional, de pessoas que entendam daquele assunto, porque muitas vezes quando a gente está lidando com esse tipo de problema, a gente também fica isolado como profissional. Então, queria que vocês saíssem dessa aula aqui reflexivos. Assim, o que eu preciso aprofundar para entender um pouco melhor? Então, que sirva para você como um primeiro norte de assim, olha, esses conceitos aqui talvez eu tenha que pesquisar mais. Se você quiser, toda semana tem aula nova aqui, quintas-feiras, Café com TCS. Você pode se inscrever na lista do Café com TCS, tem lá, né? O link deve estar aqui na descrição. Você pode receber o link das aulas, o resumo das aulas. Você consegue assistir a gravação se você não puder ver ao vivo, tudo isso. Você pode fazer isso sozinho, ou, se você não quiser, você pode vir para a formação em TCS, que você vai ter isso lá tudo estruturado, organizadinho. Combinado?